pessoal, tudo bem? Hoje vamos ler Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. Para entender esse texto, é necessário lermos desde o capítulo 14, versículo 1, onde diz: Em um sábado, Jesus foi à casa de um dos chefes dos fariseus para uma refeição, e eles estavam a observá-lo. Este é o contexto narrativo, um banquete, um simpósio. O texto está construído em uma técnica, um recurso literário clássico. Um relato dentro do relato. Um exemplo moderno é a tragédia de Hamlet, de Shakespeare. Como ele faz? Monta uma peça teatral, encenando o assassinato do pai para descobrir a culpa ou a inocência do tio, estudando a reação do tio, né? Mais ou menos assim, constrói Lucas esse texto. Ele descreve o cenário, pontualiza que Jesus é vigiado, né, para Tereu, mas também diz que Jesus presta atenção em algo, é perro. E então, Jesus conta uma parábola com duas linhas. Uma sobre os convidados e outra sobre o anfitrião. O nosso texto que toca aqui é a parte do anfitrião, versículos 12 a 14. Portanto, tenhamos presente essas duas questões. A primeira, que se trata de um relato dentro de um relato. O nosso texto tem um contexto literário. Segundo, que se trata de uma parábola. Quer dizer, Jesus conta uma possível situação com a intenção de fazer pensar, dar um conselho, para evocar uma postura dos seus interlocutores. Dito isso, vamos ao nosso texto, versículos 12 a 14. Disse também ao que havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te será isso retribuído. Mas, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurados, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. A parábola é montada no estilo sapiencial, de paralelismo antitético. Explico. Quando deres um banquete, parará, tarará, tarará, será retribuído. Ao contrário, quando deres um banquete, tarará, tarará, será retribuído. São colocadas as duas situações em estilos contrários. Essa é uma linguagem compreensível e usual à altura dos comensais. Não é que fala assim numa linguagem complexa, entre linhas, não. É para ser mesmo compreendido. E a situação colocada aqui por Jesus são regras sociais. Convidar pessoas do mesmo status, da mesma panela. Embora sejam admiráveis os atos de caridade com pobres. No entanto, a provocação de Jesus é sentar-se à mesa com eles. Está no mesmo nível, bem diferente. E o que Jesus exorta é prestar atenção como é esse sistema. Que ele não seja escravo de um sistema seletivo, que rompa a lógica do intercâmbio de favores. Viva livre! E em que se baseia esse princípio de gratuidade? O final da parábola aponta para isso. Diz: te será recompensado. Veja que o sujeito aqui está silenciado. Tecnicamente, chamamos isso de passivo divino, o que implica dizer que o sujeito dessa ação está se referindo indiretamente a Deus. Então, podemos dizer
que o princípio de escolher com quem sentar-se à mesa é a do banquete de Deus. Quem pode recompensar a Deus? No simpósio de Deus estão sentados aqueles que necessitam de calor, necessitam sentir-se amado. Não são escolhidos por méritos ou por quem pode recompensar, mas por gratuidade. Quem faz assim na vida está em comunhão com Deus. A parábola nos ensina que vive bem-aventurado, vive como justo, vive como Deus, quem vai além dos afetos familiares, que vai além das etiquetas normativas da sociedade. Os que sentam à mesa com os injustiçados e descobrem um mundo diferente, que é o de dar sem esperar nada em troca. Sabe que não pode devolver o favor. Quem vive assim, atua como Deus, ama sem cálculos. Canta uma música de Forrest Frank, Why Not Me, Por que não eu? Que diz: o melhor da vida é gratuito. Um abraço, boa meditação e até a próxima.